E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu e o Chuchu tivemos umas férias muito legais na Inglaterra. E a gente decidiu compartilhar com vocês quanto a gente gastou nesses 5 dias por lá. Eu tenho certeza que o custo vai te surpreender. A gente vai falar os preços em libras, mas a gente coloca o valor convertido para real aqui em algum cantinho da tela. E assim quem tá aí no Brasil, por exemplo, consegue ter uma noção de quanto é que tá custando para passar férias por lá. Nesse primeiro dia da viagem, a gente foi direto para Oxford. E lá em Oxford a gente conheceu alguns lugares bem legais, que foi o New College, a Christ Church. A gente também passou pela frente da onde era o pub do Eagle and Child, que era o pub onde o Tolkien, o C.S. Lewis e os amigos deles, que era um grupo chamado The Inklings, participavam, né? Eles se juntavam lá e conversavam. E a gente passou lá pela frente porque tá em reforma. A gente também foi aonde tem o banco em homenagem ao Tolkien, que fica num parque na cidade. E a gente também passou por alguns lugares ali pelo centro. Tem a St. Mary's Passage, que é uma passagem por onde o C.S. Lewis passava e onde provavelmente inspirou Nárnia, então a gente passou por ali também. Nos outros 4 dias a gente ficou em Londres mesmo, então fomos turistar lá pela cidade. No primeiro dia a gente turistou pelas partes mais principais da cidade, então a gente foi no Big Ben, a gente passou ali pela London Eye, fomos na Tower Bridge, então ficamos mais nessa região central. Nos outros dias a gente dividiu entre lugares menos turísticos e mais andar pelos bairros da cidade, mas também tinha alguns pontos turísticos no meio, claramente, né, mas o foco era mais andar pela cidade, então a gente passou pela Camden Passage, a gente foi lá pro bairro da Claremont Square, a gente foi no museu do Sherlock Holmes e no museu do Charles Dickens, né, passamos na frente, e a gente foi também no Museu de História Natural. E no último dia, nós fomos explorar a floresta do Ursinho Pooh, onde achamos a casa dele, a casa do Corujão e a casa do Leitão. E depois fomos na cidade de Hartfield almoçar no Pooh Corner, que é uma casa de chá do Ursinho Pooh. Então prepara um chazinho aí, um café, alguma coisinha legal pra tomar enquanto isso e vem com a gente revisar quanto que custou toda essa brincadeira. A gente também vai preparar um cafezinho antes de começar essa conversa. Bora! E a gente tá com uma colinha logo atrás da câmera, pra gente poder lembrar, porque são muitos lugares, muitos dias e muitos valores diferentes. Mas vamos começar. Nosso intuito com essa viagem era conhecer mais da cidade, né? Não focar tanto em entrar nos lugares como eu falei nos outros vídeos, né? Enquanto a gente passeava. Então a gente focou mais em andar, em passear, né? Conhecer os lugares. E por isso que a viagem ficou num custo relativamente baixo. Não foi totalmente baixo, porque a gente foi meio que, eu diria que de uma forma meio não 100% organizada. A gente se organizou, né? Pra fazer essa viagem, mas tinha coisas que a gente não sabia muito bem e que hoje pensando, que é até o porquê que a gente tá fazendo esse vídeo, porque seria uma dica para as pessoas, né, que querem ir para Londres, que é para conseguir se organizar com algumas coisas que a gente mesmo não sabia e que a gente podia ter feito de uma forma melhor. Eu acho que a gente consegue começar com os custos de preparativo da viagem, até porque os custos dessa viagem começaram a aparecer, o dinheiro começou a sair do bolso bem antes do primeiro dia na estrada. A gente foi para a Inglaterra de carro e o jeito que a gente escolheu foi utilizando o transporte Le Shuttle, que é um trem submarino onde você passa com o carro dentro, do lado da França até a Inglaterra. Essa passagem acontece pelo Eurotúnel. É um vídeo que a gente já lançou aqui no canal. E o ticket do Le Shuttle custou 208 libras. E o hotel que a gente ficou é o Holiday Inn, que fica próximo ao aeroporto, no Terminal 5. A decisão de qual hotel ficar foi mais voltada para custos, facilidades do hotel. Por exemplo, ter um bom café da manhã ajuda a economizar principalmente. E também uma localização onde a gente pudesse ir até Londres de ônibus, porque da última vez que a gente foi para Londres de carro, a gente deixou um rim no estacionamento, foi bem caro. E pelo que a gente tinha pesquisado, ir do hotel até Londres era para ser fácil. Foi fácil, mais ou menos. Mais ou menos. E o custo com as 4 noites do hotel foram 300 libras e 14 centavos. E a gente também teve que comprar o ingresso da Christ Church lá de Oxford com antecedência, e esse valor saiu 36 libras, que deu 18 libras por pessoa. E assim a gente fechou o custo pré-viagem em 544,14. No nosso primeiro dia de estrada, no nosso primeiro dia de viagem, a gente foi a Oxford. E chegando na cidade, a gente resolveu parar numa rede de mercados chamada Morrisons. É uma rede de mercados bem conhecida na Inglaterra. E a gente parou no Morrisons justamente para almoçar. A
A gente comprou uma coisa que eles chamam lá de Meal Deal. Esse Meal Deal é praticamente um combo pro almoço. Você consegue comprar um sanduíche ou uma salada, um snack, uma sobremesinha e uma bebida junto. E o preço disso foi R$4,50. A gente comprou 2. Então nosso almoço foi 9 libras. E lembrando que é bem comum, no geral, na Europa toda, né, na Inglaterra, tudo, as pessoas almoçarem sanduíche. Então, é por isso que a gente fala, né, que a gente parou pra almoçar e comeu isso, porque é realmente muito comum. Imersão cultural. A gente tá fazendo a mesma coisa. Sim. E de lá, a gente foi pra um estacionamento chamado Seacourt, que fica em Oxford também. E a gente pagou 5 libras pra deixar o carro estacionado lá praticamente o dia inteiro. Eram 16 horas o limite. E tava incluído nessas 5 libras 2 tickets de ônibus pra ir até próximo do centro da cidade. Tickets de ida e volta. Sim. Chegando lá no centro de Oxford, a primeira coisa que a gente fez foi ir direto pro New College, que a gente não tinha conseguido comprar os ingressos online, então a gente deixou pra comprar lá na hora. E a gente pagou 24 libras nos ingressos, deu 12 por pessoa. Daí a gente andou lá pelas dependências do colégio, né? Vale bastante a pena a visita, é bem rapidinho, então você não perde tanto tempo lá e é realmente muito legal, porque foi cenário de gravação do filme do Harry Potter, então pra quem gosta também vale muito a pena. E depois disso a gente saiu de lá e foi direto pra Christchurch, porque a gente já tinha o ticket comprado com o horário, né? Então, como já tinha esse horário fixo, a gente saiu de lá e foi andando até a Christchurch pra poder passear por lá, né? Que também ele é um colégio e também igreja. E lá a gente fez um passeio com aqueles audioguia, sabe? E tem em português, o que é bem legal. Então a gente já comprou o ingresso com audioguia incluso. E pra fechar os custos desse primeiro dia, a gente passou também num Starbucks e a gente gastou R$5,70 num caramel macchiato. E depois a gente foi lá num Shake Shack, porque é uma rede que eu já tinha ouvido falar o nome, mas eu nunca tinha ido comer. Então o Chuchu, como eu já conhecia, ele falou, não, então vamos almoçar lá. Não, almoçar, que doida. Ele falou, então vamos jantar lá, né? Porque já tava ficando meio tarde, então decidimos comer lá. E lá a gente gastou R$26,75 para 2 hambúrgueres, as batatas fritas e os refrigerantes. E quando a gente voltou pro hotel, a gente descobriu que ainda adicionais 80 libras seriam cobrados, porque a gente precisava deixar o carro no estacionamento do hotel, e o estacionamento não estava incluído. Então, fica a dica, se você estiver organizando viagens, confirma se o preço do hotel tá incluído ou não, para evitar surpresas desagradáveis. E é bom frisar isso sobre essa questão do estacionamento, porque quando a gente foi da outra vez que a gente ficou num Ibis, a gente também teve que pagar, né? Não, acho que a gente pagou, acho que a mesma coisa, 16 por dia, alguma coisa assim. O preço não deve variar muito de um hotel pro outro, mas só avisando que a gente já ficou num Ibis e agora a gente ficou no Holiday Inn e os dois a gente teve que pagar estacionamento. Provavelmente deve ser bem comum que o estacionamento não esteja incluído no preço. E assim, os custos do nosso primeiro dia fecharam em 150 libras e 45 centavos. E no total até aqui, 694,59. E nesse nosso segundo dia de viagem para Londres, a gente decidiu andar ali pelo centro da cidade, então conhecer os principais pontos turísticos pela região central. E a gente foi pro centro e voltou depois pro hotel com um ônibus. E esse percurso dessa questão do transporte público lá foi um pouquinho complicado de entender. Mesmo eu pesquisando antes vários vídeos para conseguir entender como funcionava, ainda assim a gente conseguiu não compreender 100%. Os valores, eles não eram debitados do cartão no mesmo dia, então dificultava um pouco a gente entender como que estava acontecendo. E o controle com os custos do transporte é um pouco complicado, porque as tarifas não eram cobradas no mesmo dia no nosso cartão, então ficava um pouco confuso pra gente. E durante o dia, a gente teve um gasto de R$28,38 no Burger King, que a gente foi almoçar, e também a gente gastou R$26,20 no Uber Bolt, que a gente anda ali pelo Rio Tâmisa, que isso ia ajudar a gente a economizar bastante tempo andando, e separado custou R$13,10 por pessoa. Durante o dia a gente também passou numa estação de metrô, não lembro qual foi, para comprar o cartão Oyster pro Chuchu. Esse cartão Oyster é basicamente o cartão de ônibus, onde você pode depositar um saldo nesse cartão e ir consumindo o saldo, entrando e saindo dos ônibus e dos metrôs. Foi na estação bem pertinho do Big Ben. Do Big Ben. Eu não lembro o nome dela. Só o Chuchu ficou com o cartão Oyster, eu fiquei utilizando o cartão de débito normal. E os custos são acumulados no mesmo cartão e debitados no fim do dia ou às vezes no dia seguinte. E justamente para evitar ficar usando 2 cartões de débito diferentes, a gente resolveu fazer o cartão Oyster. Para comprar o cartão custou 10 libras e a gente colocou uma recarga de 20 libras também. O valor do Oyster é reduzido instantâneo, na hora, conforme você vai utilizando ele. E no fim do dia, a gente recebeu um débito de 3 libras, que foi o custo dos ônibus que a gente utilizou
e eram os ônibus fora da rede de Londres. É um pouco complicado de entender, mas os lugares são separados por zona, então dependendo da zona que você pega, elas podem ser interligadas, ter conexão ou não, e nesse caso não tinha. E os tickets do transporte em Londres não foram debitados nesse dia. E assim a gente fecha o custo do segundo dia em 88 libras e 58 centavos, e o custo acumulado de 783,17. Já no nosso terceiro dia, a gente visitou outros pontos da cidade, né, outros pontos turísticos. Então a gente passou pelo pub e pelo Museu de Sherlock Holmes, pelo Museu do Charles Dickens. A gente passou também pela Camden Passage e pela Claremont Square. A gente foi até Londres e voltou até o hotel usando o transporte público. E no caminho, a gente pegou pela primeira vez um trem chamado Elizabeth Line, que é um trem que corta a cidade com várias ramificações para várias zonas, para vários lugares diferentes. E como o Chuchu estava usando o Oyster Card, somente os meus gastos foram debitados. E esses custos foram de 6 libras. Por algum motivo, os gastos que a gente teve com os transportes de Londres e o Elizabeth Line não foram debitados. Não sei o porquê. Os valores foram debitados só no dia seguinte. Durante o dia, a gente passou no Costa Coffee pegar um café pra gente dividir. E foi 7,70. E a gente gastou 15,78 no Taco Bell, que eu acho que foi um dos gastos mais infelizes da viagem. Não valeu a pena, não. Não. Esses 15,78, o almoço para 2 pessoas. E a gente também teve um gasto extra de 1,79, porque a gente precisou comprar Band-Aid. A gente andou bastante, tava fazendo calo no pé, precisou comprar Band-Aid. A gente foi numa loja chamada Superdrug, que não era uma farmácia, mas vendia remédio. Não sei. No geral, isso é uma coisa bem comum, acho que pela Europa toda. A gente entra achando que é uma farmácia, mas nem sempre é uma farmácia, mas vende algumas coisas que parecem remédio, então eu não sei bem. É uma loja de artigos de medicina, mas não é farmácia. É uma coisa diferenciada, né? É uma coisa diferenciada. E a gente terminou o dia jantando 2 meal deals em outro lugar, não no Morrison's, mas numa rede de conveniência chamada BP. E a gente pagou 10,70 por 2 meal deals. A gente pegou mais um snack junto, não lembro bem. Mas saiu um pouquinho mais caro do que quando a gente foi no Morrison's, né? Talvez uma libra mais cara. Acho que é porque a gente pegou uma água junto, nem sei. Não é verdade. Talvez. Acho que foi isso, a gente pegou uma água. E o nosso terceiro dia fechou em 41,97. E até aqui, a viagem tava custando 825,14. No nosso quarto dia por Londres, a gente decidiu ir visitar o Museu de História Natural. A gente também passou por uma igreja abandonada que tem lá, chamada The Dunstan in the East. É uma igreja super legal também. Saiu 2 vídeos atrás, né? Então a gente mostrou essa igreja abandonada pra vocês. E a gente também passou pelo mercado de Leadenhall. A gente foi pro centro e voltou de ônibus também, e no meio do caminho a gente também pegou o Elizabeth Line. A entrada pro Museu de História Natural de Londres, ela é completamente gratuita, e desse início a gente só teve um gasto de 5,65 no Starbucks, um café de pumpkin spice latte, e na hora do almoço a gente teve um gasto de 16,28 no McDonald's pra gente pegar um combo pra cada um, né? Então vinha o sanduíche, a batata e a bebida. E no fim do dia a gente também dividiu um meal deal do BP e custou 8,40 pra nós dois. E a gente também precisou fazer uma recarga no meu cartão do Oyster, que custou 15 libras. E no fim do dia, a gente também recebeu o custo dos ônibus, trem, metrô, que foram usados no dia anterior, no valor de 24 libras e 5 centavos. E durante essa nossa aventura, no quarto dia na Inglaterra, a gente teve um custo extra de 5 libras e 40, porque a gente não entendia muito bem como é que funcionava o transporte público. A gente pegou um trem diferente do Elizabeth Line, eu não lembro o nome, era alguma coisa express. Eu não lembro o nome, mas eu coloco aquilo. Ele passava exatamente no mesmo lugar que passava o Elizabeth Line, e a gente optou por pegar ele porque era o que estava vindo na hora, e a gente sabia que a gente ia chegar no mesmo lugar que a gente precisava. Então a gente acabou pegando ele e tivemos surpresinhas. O que acontece é que esse trem saía da zona de Londres e passava por uma zona chamada Slough, eu acho. E porque é outra empresa que faz administração e, sei lá, o que aconteceu foi 5 libras e 40 extra, porque a gente desceu num lugar que era fora da área da cobertura do lugar onde a gente entrou. Complicado. E o problema disso é que quando você entra lá nos metrôs, você passa o teu cartão, mas você também passa na saída. E como que eu ia passar o cartão na saída, sendo que ele não aceitava lá? Ou seja, eu dei entrada no metrô, mas eu não tive como dar essa saída. Então, no fim das contas, eu nem sei o que ele entendeu depois. Mas a gente ainda, né, não tinha como dar saída do metrô e tivemos que pagar ainda um pouco mais. O transporte público de Londres é um pouquinho complicado de entender. Provavelmente o próximo vídeo vai ser um vídeo detalhando como andar de ônibus em Londres. Mas você tem um certo valor máximo que você pode pagar por zonas. Quanto mais perto do centro, menor é a zona, se eu não estou enganado. A zona 1 é bem o centro, aí tem a 2, a 3, a 4. Quanto mais longe, maior é o número da zona. E para cada uma dessas zonas você tem um valor máximo que você pode gastar. Não importa quantas vezes você entra no ônibus ou você saia do ônibus, ou se é ônibus, trem, metrô, tem um limite máximo.
né? Então acho que a gente já tinha passado do limite máximo, não ia fazer tanta diferença assim. Mas, como a gente desceu fora da área de administração da Oyster, 5 libras e 40 extra. O custo do nosso quarto dia foi então 75 libras e 8 centavos. E o custo até aqui da viagem, 900 libras e 22. No nosso quinto dia, a gente foi para um lugar que eu tava muito ansiosa para conhecer há, sei lá, alguns anos já. Então, foi um lugar muito especial, eu diria, que a gente foi para uma cidade chamada Hartfield. Ela é um pouco mais afastada de Londres. Eu nem sei como que iria para lá de transporte público. Eu acho que seria bem difícil, porque é realmente bem afastado, mas lá é onde fica o Café do Ursinho Pooh e também a floresta onde inspirou o autor a escrever sobre a Floresta dos 100 Acres, né, e a história dos personagens. Lá nessa floresta é onde você pode encontrar a casinha do leitão, a casinha do Ursinho Pooh e a casinha do corujão. Então é um passeio que vale muito a pena, especialmente em dia de sol. Em dia de chuva é um pouquinho mais sofrido, mas em dia de sol vale muito a pena, e a gente mostrou isso no vídeo anterior, né? Então, se você perdeu esse vídeo, volte lá pra assistir, que ficou um vídeo muito bom. E nesse dia, logo cedo, a gente recebeu os débitos do transporte público do dia anterior. E o valor ficou em 18,80 libras, e teve mais um acréscimo de 5 de um outro ônibus que a gente pegou fora da zona de Londres. E no Pooh Corner, o nosso almoço saiu 36,96, já acrescentado o valor dos 10% de gorjeta. O valor de gorjeta não é obrigatório, digamos, não é comum, mas eu acho que a gente foi tão bem atendido lá e o lugar tava tão legal que valeu a pena, e a gente adicionou 10% porque a gente quis. A gente também parou no terminal de passageiros do Eurotúnel, do serviço Le Shuttle, na hora de voltar para casa, e a gente gastou 6,78 comprando os snacks para viagem, para comer enquanto a gente passava de novo da Inglaterra para França de trem. E para terminar, a gente passou num posto de combustível para abastecer o carro. O carro tava com o tanque cheio no começo da viagem, e o custo de combustível que a gente gastou dirigindo da Bélgica até a França e depois de Folkestone até Londres e voltando foram 34 libras e 34 centavos. E o custo do nosso quinto e último dia ficou em 101,88 libras. E o total da nossa viagem ficou em 1.002,10. E por dia saiu uma média de 200 libras e 42 centavos. Isso mesmo, a gente conseguiu aproveitar 5 dias lá na Inglaterra por praticamente 1.000 libras. Parece um valor aceitável. Nem caro, nem barato. Talvez até mais barato do que a gente estava esperando. Levando em consideração que a gente estava achando ruim, porque eu falei num vídeo antes da gente viajar que as viagens que a gente estava pensando que era pra Irlanda e pra Itália, se eu não me engano, ia sair num valor de 1.000 euros. E eu tava reclamando disso porque eu tava falando, nossa, tá ficando caro. Mas realmente, tava ficando caro porque eram 3 dias por 1.000 euros. Então aqui a gente gastou 1.000 e pouco, mas pra ficar 5 dias, né? E a gente fez muita coisa, a gente teve muita liberdade. E lá nesses outros lugares era 1.000 euros só hotel e passagem aérea. Então não tinha custo de comida, não tinha outros custos envolvidos. Ou seja, ia sair bem mais caro. Então no fim das contas, por mais que a libra é um pouco mais cara que o euro, não tem tanta diferença, assim, não chega a dar 1 de diferença. Ainda assim a viagem tanto para Itália quanto para Irlanda ia sair bem mais caro do que a viagem que a gente fez para Inglaterra. Então eu ainda acho que valeu muito a pena. E outra coisa é que a gente não incluiu nesses valores gasto com souvenir. Não sei como que dá pra chamar, lembrancinhas, porque eu acho que isso é muito pessoal. Então varia muito do que você vai querer comprar, se você vai querer gastar com isso ou não. Eu gastei mais com esse tipo de coisa. Eu acho que o Chuchu nem gastou, né? Eu comprei a caneca. Ele comprou uma caneca de Oxford, porque a de Londres a gente já tinha, então ele comprou a de Oxford. E fui eu que gastei mais, né? Eu passava em alguns lugares e comprava presente ou comprava coisas pra mim, né? Eu acabei comprando, acho que 2 livros pra mim, porque achei bonita a capa, não tava ali gastando um dinheiro meio à toa, fingindo que eu não tinha limite bancário, e Tava comprei. Tava de férias. Tava de férias e eu decidi comprar, né? Então eu achei que valeu super a pena. Eu até posso mostrar, já que eu não mostrei em nenhum vídeo absolutamente nada do que eu comprei, eu vou mostrar pelo menos os livros e um caderninho de anotações. Um dos livros que eu comprei é esse aqui, do Hamlet, do Shakespeare. O outro livro que eu comprei é esse aqui, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E eu comprei também esse caderninho de anotações, bem bonitinho. Eu comprei também são 2 pins
um da Jane Austen e um do Shakespeare, e eu já pendurei num cordão que eu tenho, então eu não consigo pegar ele agora, mas são bem bonitinhos e comprei tudo no mesmo lugar, que é na lojinha que tem do lado da Abadia de Westminster. Eu comprei também um pin do ônibus de Londres, lá mesmo. E se eu não me engano, eu já não lembro quanto foi, mas eu acho que eu gastei só na lojinha lá do lado da Abadia de Westminster mais ou menos uns 54 libras, foi alguma coisa assim. Eu sei que não chegou a 60, mas ficou bem perto de 60. Então, assim, eu gastei bastante lá. Mas eu gostei de tudo que eu comprei, achei que valeu a pena. A gente acabou não indo em restaurante caro, a gente não entrou muito nas atrações pagas, porque não era o intuito da viagem, pelo menos não pra gente. E também porque a gente não tinha se organizado com muita antecedência para essa viagem. A gente, na verdade, decidiu ela bem em cima da hora, quando que a gente ia, para onde que a gente ia, o que a gente ia fazer, porque o Chuchu acabou pegando as férias dele, assim, meio de surpresa. Então, não teve um planejamento antes, né, para poder fazer. Então, a gente teve o quê? Mais ou menos um mês? Menos de um mês, eu acho. Um pouco menos de um mês pra gente conseguir organizar essa viagem. Então, eu acho que ia ficar extremamente caro para fazer isso em cima da hora e a gente entrar em todos os lugares turísticos, porque a gente não teve um planejamento para isso, então eu acho que seria um pouco loucura a gente simplesmente fazer isso, né, sem ter um controle financeiro, sem ter um planejamento financeiro para isso. Então eu acho que foi um dos motivos do porquê também a gente não entrou nos pontos turísticos que são pagos na Inglaterra. E como vocês viram durante o vídeo, a gente documentou parte desses 5 dias na Inglaterra. E a gente vai deixar listado numa playlist. Se você quiser acompanhar, se você quiser ver como é que foram um pouquinho mais no detalhe desses 5 dias, tá aqui nos comentários, como comentário fixado. E a gente espera que esse vídeo tenha te ajudado a pelo menos, sei lá, entender um pouquinho melhor quanto é que custa para passar as férias na Inglaterra. A gente sabe que é caro. É bem caro. Então a gente espera que esse vídeo te ajude um pouquinho com a questão de planejamento de custos da sua próxima viagem na Inglaterra. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um like e a gente se vê na próxima. Tchau!